E aí, meus amigos, minhas amigas, mendigos e mendigas, abençoados e abençoadas dos meus melhores oitavos anos desse ano. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje a gente vai continuar com o assunto de raízes quadradas que a gente começou na semana passada. Na semana passada a gente trabalhou raízes quadradas exatas, de números pequenos e de números grandes. Principalmente foi esse o assunto novo, digamos assim, né? A parte de raízes de números muito altos e como fazer de uma maneira prática de calcular essas raízes. Hoje a gente vai continuar o assunto de raízes quadradas, mas a gente vai sair das raízes exatas. A gente vai começar a falar um pouco agora das raízes quadradas aproximadas. Por quê? Porque nem todo número tem uma raiz quadrada exata. Até, na verdade, a minoria dos números é que tem raízes quadradas exatas, não é verdade? Então, o 1 tem raiz quadrada exata, já pula para o 4, depois pula para o 9, depois pula para o 16. Então, todos esses números no meio, por exemplo, do 9 para o 16, tem o 10, tem o 11, tem o 12, tem o 13, tem o 14, tem o 15. Nenhum deles tem raiz quadrada exata, né? Mas eles têm uma raiz quadrada aproximada. Na verdade, esses números são chamados de números irracionais, que é uma coisa que nós vamos ver mais para frente. Esses números, eles não têm uma definição pronta. Ele vai ser um número com vírgula e ele vai ser com infinitas casas decimais. Então, o que a gente vai conseguir fazer aqui é uma aproximação do valor que é aquela raiz quadrada, aquele número que a gente quer saber a raiz quadrada aproximada. Então, eu separei 3 exemplos aqui para trabalhar com vocês. E aí, após esses exemplos, vocês fazem as atividades e depois a gente conversa para ver se vocês conseguiram fazer ou não. Beleza? Vamos lá! Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui raízes quadradas aproximadas, que é o que a gente vai fazer hoje, certo? Então, o primeiro exemplo, exemplo número 1, obtenha um valor inteiro. Você repara que esse inteiro aqui foi colocado após um erro, né? Eu não quis pegar outra folha, nem passar errorex, então eu botei inteiro ali, tá? Obtenha um valor inteiro aproximado da raiz quadrada de 300. Por que aproximado? Porque 300 não tem uma raiz quadrada exata. Mas nós vamos chegar num valor aproximado dessa raiz quadrada de 300 e é um valor inteiro, ou seja, não tem vírgula. Tá? É um número inteiro, ele não tem vírgula. Então vamos lá. O que eu sei? Eu sei que a raiz quadrada de 100 é 10 e a raiz quadrada de 400 é 20. Eu quero a raiz quadrada de 300, então ela vai estar aqui no meio, né? Entre o 10 e o 20. E se vocês repararem, está mais perto do 400 do que do 100. Né? O 300 está mais próximo do 400 do que do 100. Então eu acredito que esse número aqui ele vai estar mais próximo do 20 do que do 10. Beleza, então o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a fazer testes. Eu vou começar com o do meio, porque nesse caso me ajuda, mas não necessariamente precisa ser, tá? Eu vou começar com o 15, então eu vou fazer 15 vezes 15. Tá? 15 vezes 15, eu sei quanto que é, vocês, se precisarem, façam a conta, eu sei que é 225. Ok? Bom, eu tenho que chegar em 300, né? 225 ainda está meio longe, então nós vamos tentar o 16. 16 vezes 16. Eu já sei quanto é que é, mas eu vou fazer a conta aqui junto com vocês. 6 vezes 6 é 36, vai 3. 6 vezes 1, 6, mais 3, 9. 1 vezes 6, 1 vezes 1, 6 e 1. Lembrando de deixar o espacinho aqui, né? Então, somando, 6, 9 mais 6, 15, 256. Se aproximou mais do 300, mas ainda não chegou lá perto, né? Vamos fazer o 17. 17. 7 vezes 7, 49. 7 vezes 1, 7, mais 4, 11. 1 vezes 17 é 17. Vou deixar um espacinho aqui. E vamos somar. 9, 8, 2. 289 já está bem próximo do 300, olha aí. Não chegou no 300 ainda? Eu vou tentar o 18. E vamos ver o que vai acontecer. 8 vezes 8 é 64. 8 vezes 1 é 8, mais 6, 14. E 1 vezes 18 é 18. Somamos aqui. 4. 8 mais 4 dá 12. 1 mais 1 dá 3. 324. Passou. Então isso aqui não serve.
O que nós vamos usar é o antes de ter chegado lá, de ter passado do 300. Ou seja, o valor aproximado da raiz quadrada de 300, eu vou fazer aqui na minha folha, raiz quadrada de 300. O valor aproximado disso, então eu não vou colocar um igual, eu vou colocar um, em vez de ser igual, é um tiozinho com um tracinho embaixo, tá? Ou o número que chegou mais próximo do 300, que é o 17. Ups, tá aqui. Certo? Obtenha um valor inteiro aproximado da raiz quadrada de 300. Então, raiz quadrada de 300 não tem um valor exato, mas o aproximado vai ser o 17, porque foi o que chegou mais perto. E então, gente, tudo bem até aqui? Acredito que sim, não é difícil. Porque quem já fez os exercícios da semana passada sabe que se já fez aqueles ali, esses aqui são até mais fáceis, né? É só chegar no número que seja mais próximo àquele número lá. Então, vamos partir agora para fazer a mesma coisa, porém aproximando com uma casa decimal. Ou seja, nós vamos botar uma vírgula e nós vamos tentar um númerozinho que vem depois. Vamos ver como é que vai ser isso? Bora lá! Então, gurizada, para o exemplo número 2, a gente tem o seguinte exercício. Com aproximação de uma casa decimal, ou seja, não vai ser um número inteiro, nós vamos ter uma casa decimal agora. Calcule a raiz quadrada de 30, certo? 30 é um número que não tem raiz quadrada, correto? Não tem uma raiz quadrada exata. Então, a única coisa que ele terá será uma raiz aproximada. Lembrando de colocar que, em vez de ser um igual, a gente bota um tiozinho e um tracinho. Tá bom? Bom, vamos lá fazer a raiz aproximada do 30. O que eu sei? Eu sei que a raiz quadrada do 25 é 5 e que a raiz quadrada de 36 é 6. Essas são fáceis, né? Então significa que a raiz quadrada do 30, ela vai estar aqui no meio. Ela vai ser um número entre 5 e entre 6. Quais são os números que estão entre os 5 e os 6? A princípio parece que não tem nenhum, né? Mas na verdade existem infinitos números aqui no meio. Basta colocar uma vírgula ao lado do 5. Aí nós vamos ter o 5,1, o 5,2, o 5,3 e assim por diante. Bom, 30, ele está mais ou menos no centro aqui, né? Entre o 25 e o 36, dá para dizer que está mais ou menos no meio. Então, quem é que eu vou pegar? Desses caras aqui, eu vou tentar o 5,5, que é o que está no meio. Eu podia tentar qualquer um, tá, gente? Mas eu vou começar com 5,5. Então, nós vamos lá. 5,5 vezes 5,5. Tá? Botei uma casa decimal justamente porque o exercício pediu, né? Agora já não é mais inteiro, agora é uma casa decimal. Então, eu vi que estava entre o 5 e o 6, eu acrescentei esses numerozinhos e vou começar com 5,5 porque eu quero, tá? Podia ser qualquer outro. Então aqui vai dar tudo 25, né? 5 vezes 5 é 25, vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Espacinho debaixo do 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Somando. 5. 7 mais 5, 12, vai 1. 7 mais 2 mais 1 dá 10, vai 1. E 3. Duas casas decimais aqui, duas casas decimais na resposta. Então, 5,5 deu 30,25. Ou seja, passou, né? E vocês já sabem como do exercício anterior não pode passar, tem que ser o anterior ao que passa. Então, a gente já sabe qual que vai dar aqui, né? Vamos tentar o 5,4 e ver quanto é que vai dar. 5,4 vezes 5,4. Vamos lá. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 5 dá 20. 20 mais 1, 21. Espacinho. 5 vezes 4 dá 20, vai 2. 5 vezes 5, 25, mais 2, 27. Somamos. 6, 1, 9, 2. Duas casas decimais aqui, duas casas decimais aqui. 29,16. Ou seja, a raiz aproximada do 30 vai ser 5,4. 5,5 não deu porque passou. Então, a resposta vai ser aproximadamente
5,4. Aí vocês podem pensar assim, ó, pô, mas por que eu tenho que fazer essa quantidade imensa de cálculos aí se eu posso fazer na calculadora? Provavelmente alguns de vocês já devem estar fazendo alguns exercícios na calculadora. Por quê? Em provas de seleção, em Enem, na prova do Instituto Federal ali de Osório e qualquer outra prova desse tipo, vestibular, concurso, não pode usar calculadora, tá? Então uma questão dessa pode cair muito bem numa prova dessas e aí vocês não vão saber fazer porque ficaram na hora de fazer fazendo na calculadora, tá? Então evitem de fazer na calculadora ou façam na calculadora para ter certeza que o cálculo deu certo, para corrigir, mas não faça a questão na calculadora. Se vocês forem fazer, gente, eu não tenho como controlar, vocês estão na casa de vocês. Eu não tenho como saber se vocês estão fazendo ou não, tá? Eu acredito que muita gente deve estar fazendo isso, mas é uma mini corrupção. A gente fala mal dos políticos, mas aí quando a gente vai fazer, a gente faz a mesma coisa? Não dá, né, gente? Façam os cálculos para vocês aprenderem a fazer, façam com calma, não precisa fazer com pressa. Então assim, ó, raiz quadrada aproximada é daqueles números que não tem raiz quadrada exata. A gente viu um número inteiro como resposta no primeiro exemplo, que deu o 17. E agora a gente fez um que era com uma casa decimal de aproximação, que foi o 5,4. Raiz quadrada do 30 deu 5,4. Poderia ter mais casas? Quanto mais casas decimais a gente colocar, mais próxima a resposta vai chegar ao 30. Nunca chega ao 30, mas vai ficando cada vez mais próxima. Só que o cálculo vai ficando cada vez mais difícil. Então a gente não vai fazer com mais casas decimais, a gente vai fazer com apenas uma casa decimal. Então a gente vai fazer mais um exemplo agora e finalizar o nosso vídeo para vocês poderem fazer as atividades aí em casa. Bora lá! Então vamos lá para o nosso terceiro e último exemplo de hoje. Calcule a raiz quadrada com o valor aproximado até a primeira casa decimal, então uma casa decimal só, da raiz quadrada de 22,5. Eu escrevi raiz quadrada duas vezes, perdão. Então, vamos de novo sem essa raiz quadrada aqui de baixo. Calcule a raiz quadrada com o valor aproximado até a primeira casa decimal de 22,5. Tá bom? Então, vamos lá. 22,5, a gente vai fazer a raiz quadrada aproximada. Então, não vai ser um igual, vai ser um igual com um tiozinho em cima. Tá? Então, raiz quadrada de 22,5. O que é que eu sei? Eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4 e a raiz quadrada de 25 é 5. Então, o 22,5, a raiz quadrada do 22,5, ela vai estar aqui no meio. Né? Agora, quanto que vai ser, né? O que eu sei é que, como está entre o 4 e o 5, vai ser 4, alguma coisa. Vocês reparem que 22,5 está mais próximo do 25 do que do 16. Então, vai ser 4, alguma coisa bem alta. Né? Então, vou começar por onde? Eu vou começar com o 4,9, que seria o mais alto possível. 4,9 vezes 4,9. Tá? Vamos lá. Provavelmente não vai dar, mas é só para a gente testar. 9 vezes 9 é 81, vai 8. 9 vezes 4 é 36, 36 mais 8 é 44. Espacinho. 4 vezes 9 é 36, 36, é um 6 aqui, vai 3. 4 vezes 4 é 16, 16 mais 3, 19. Então vamos lá. 1, vamos somar aqui, né? 10, vai 1. 9 mais 4 dá 13, com 1, 14, vai 1, 1 mais 1, 2. Duas casas decimais, duas casas decimais. 24,01 passou de 22,5. Como o 4,9 passou, então nós vamos tentar o 4,8. Mas vocês podem perceber, gente, que isso aqui é tudo tentativa. Não dá pra gente saber assim de cabeça direto. Tá? Então vamos lá. 8 vezes 8 é 64, vai 6. 8 vezes 4, 32. 32 mais 6, 38. Espacinho. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 4, 16, mais 3, 19. Vamos somar. 4. 8 mais 2, 10, vai 1. 9 mais 3, 12 mais 1, 13, vai 1. 1 mais 1, 2. Duas casas decimais, duas casas decimais. 23,04 passou de 22,5. Ainda não é o 4,8. Então, provavelmente vai dar o 4,7. Mas isso nós vamos fazer o teste para saber. Vamos lá. 7 vezes 7 é 49. 4. 7 vezes 4, 28. Mais 4, 32. Espacinho.
4 vezes 7, 28, vai 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Vamos somar. Então, 9. 8 mais 2, 10, vai 1. 8 mais 3 mais 1 dá 12, vai 1. 1 mais 1, 2. Duas casas decimais, duas casas decimais. 22,09 é um número menor que 22,5, porque aqui tem duas casas decimais, então é 0,9, é como se fosse 9 centavos. Aqui, se eu colocasse mais uma casa decimal, ficaria 50, né? Então 22,50 seria R$ 22,50. Esse aqui é R$ 22,09. Então, esse aqui é menor que aquele lá, significa que 4,7 vai ser o valor da raiz aproximada do 22,5, certo? Então, a raiz aproximada de 22,5 vai ser 4,7. Então é isso, gente. Vocês viram que não é um conteúdo difícil, é uma coisa até fácil de fazer, é só fazer a raiz aproximada, ver qual é o número que vezes ele mesmo vai chegar naquele número que está ali. A parte um pouquinho mais chatinha é que tem exercício que vai ter uma casa decimal, então vocês vão ter que desenvolver isso. Mas no mais é isso aí. Façam as atividades, me mandem pelo WhatsApp suas dúvidas, eu vou estar esperando vocês fazerem isso. Lembrando que esse conteúdo aqui vai cair na avaliação, na próxima avaliação, que vai ser já na semana que vem. Eu vou pegar o conteúdo desse vídeo, do vídeo da semana passada e desse vídeo, e vai ter uma avaliação sobre isso, então é importante vocês saberem fazer. Tudo bem? O meu primeiro vídeo ali deu 45 visualizações, é muita coisa, estou muito feliz por isso e espero que continue assim. Dúvidas, se vocês quiserem escrever alguma coisa nos comentários, eu vou responder vocês. Eu adoro essa interação, já estou com 5 inscritos, isso é bem legal também, tá? Então fiquem bem, não deem bola para o que o presidente fala, que é muito importante. Usem máscara toda vez que vocês forem sair de casa e tentem não sair de casa. É chato ficar em casa, é horrível, mas é a melhor maneira da gente tentar impedir que esse vírus continue se propagando, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem bem e até o próximo vídeo. Valeu!